Bom, turma, bom dia ou boa tarde, não sei. Eu tô gravando essa aula aqui, eu vou disponibilizar para vocês assim que a internet voltar, tá? A gente não vai estar atrasando conteúdo, tá? A gente vai ver os módulos 40 e 41, que são os módulos que estão de acordo com o cronograma aí, tá bom? Turma, seguinte, vamos já começar direto. Fórmula molecular. Fórmula molecular é a fórmula que indica o número de átomos de cada elemento da molécula, tá? Então, a partir da fórmula molecular, você determina, né, que tipo de molécula, qual é a molécula que você está tratando. Nem sempre a fórmula molecular é o suficiente para você identificar com certeza, concretamente, uma determinada molécula. Mais para frente a gente vai ver que existem moléculas diferentes que possuem a mesma fórmula molecular. Mas o que seria fórmula molecular, professor? Fórmula molecular é simplesmente isso daqui, ó. A molécula água, né? A fórmula molecular dela é H2O. O que isso quer dizer? Que ela tem dois hidrogênios e um oxigênio presentes na sua molécula. Então, ela indica o número de átomos de cada elemento em uma determinada molécula. Olha só, fornece a composição quantitativa e qualitativa da espécie química e a grandeza molecular. Assim, C6H12O6 é a fórmula molecular da glicose. Então, o que essa fórmula molecular está dizendo para a gente? Que na glicose a gente tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Tá bom? Então, a fórmula molecular é justamente essa. Ele mostra para a gente aqui o que seria o C6H12O6, né? E aqui embaixo, inclusive, ele fala aquele exemplo mesmo que eu dei no começo. Olha só, a fórmula molecular H2O nos indica que a molécula de água há dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, tá? Vocês não podem confundir isso daqui com o coeficiente, que é aquele valor que vem antes da molécula, né? Por exemplo, 3H2O, 5H2O. Aquilo lá é outra coisa, inclusive eu já expliquei em aulas passadas, tá? Aqui está falando sobre a fórmula mínima ou empírica. Turma, até mesmo na química, a gente consegue fazer aquele procedimento matemático, deixa eu tentar lembrar o nome, é simplificação, tá? Então, fornece a composição qualitativa e quantitativa da espécie química, mas não a grandeza molecular. Ela informa a proporção apenas entre os números de átomos de cada elemento. Então, por exemplo, quando a gente tem moléculas CH2O, C2H4O2, C3H6O3, C6H12O12, essas fórmulas moleculares, o que a gente pode perceber que elas têm em comum é o seguinte: o número de hidrogênio, né, em todos os casos, está sendo o dobro do número de carbono e o dobro do número de oxigênio, tá? Certo? Então, para um carbono e um oxigênio, eu tenho dois Hs. Como exemplo é isso, tá bom? Então, para a gente ter a fórmula mínima, é justamente a gente fazer uma simplificação. Pegar todos esses números aqui e simplificá-los, ou seja, dividir, fazer a divisão por um divisor em comum, né? No caso de 2, 4 e 2, a gente divide por 2, fica 1, 2 e 1 de cá também, né? Só que 1 a gente não precisa representar. Então, todas essas fórmulas moleculares, quando a gente simplifica, professor, se aqui fosse um C3, por exemplo, um C3H12O6, teria como simplificar? Teria, porque 3, 6, 12 e 6 são divisíveis por 3. Tá, professor, e se aqui tivesse C5, C5H12O6, aí já não simplificaria mais, tá? Porque 5, 12 e 6 não tem nenhum divisor em comum, tá bom?
Então, todas essas fórmulas moleculares têm isso daqui como fórmula mínima. Então, a fórmula mínima vai estar mostrando para a gente só uma proporção entre os elementos. Se você pegar uma fórmula mínima CH2O, pode ser CH2O, C2H4O2, C3H6O3, C6H12O6. Pode ser também, por exemplo, C5 H10O5, pode ser C10H20O10 e por aí vai. Então, a fórmula mínima só está querendo mostrar para a gente uma proporção. Já a fórmula molecular, que é a fórmula completa, já está mostrando para a gente exatamente o número de átomos de cada elemento. O elemento carbono tem 6 átomos. O elemento hidrogênio, 12 átomos. E o elemento oxigênio, 6 átomos, todos presentes numa mesma molécula. Tá bom? Fórmula percentual ou composição centesimal. Indica a massa de cada elemento existente em 100 gramas do composto. Tá? Então, olha só, a fórmula percentual indica a massa de cada elemento existente em 100 gramas do composto. Por exemplo, a fórmula percentual da água é 11,11% de hidrogênio e 88,89% de oxigênio. O que isso significa? Que em 100 gramas de água existem 11,11 gramas de hidrogênio e 88,89 gramas de oxigênio. Então aqui, olha só, tem a determinação da fórmula percentual, né? Ele está pedindo a fórmula percentual de F2SO4,3. Uma coisa que a gente tem que deixar muito bem explicadinha é o seguinte. Tem muita gente que confunde e pensa que nessa molécula só existe um enxofre e 4 oxigênios, né? Ó, um enxofre aqui, 4 oxigênios aqui, o que não é verdade, porque esse 3, ele está indicando que existe 3 vezes tudo aquilo que está dentro do parênteses. O que isso quer dizer, professor? Que eu tenho 2 ferros, 2 átomos do elemento ferro, eu tenho 3 átomos do elemento enxofre e eu tenho 3 vezes 4 átomos de oxigênio, ou seja, eu tenho 12 oxigênios, tá? Só para vocês relembrarem, é só você multiplicar os dois aqui, ó. Então, ele deu aqui a massa de cada um, do ferro é 56, do enxofre 32 e do oxigênio 16. A gente faz a massa molecular do F2SO4, que é o sulfato de ferro, tá? Sulfato de ferro. Como que é determinada essa massa? É só você, como você tem 2 átomos de ferro, é 2 vezes 56. 56 é a massa de um ferro só. Como você tem 3 átomos do elemento enxofre, 3 vezes 32, porque 32 é a massa de um enxofre só, né? Então tá aqui, ó. 2 vezes a massa atômica do ferro, mais 3 vezes a massa atômica do enxofre, mais 12 vezes aqui, né? A massa atômica do oxigênio. Fez tudo, turma, olha só, você tem 400. 400 o que, professor? 400 gramas por mol, tá? Para cada mol de sulfato de ferro eu tenho 400 gramas. Então vamos pensar assim, para 400 gramas desse composto, né? Você tem que quantidade de ferro? Se você tem 2 ferros, 2 vezes 56, 112. Então você tem 112 gramas por mol de ferro. Então vamos imaginar o seguinte, em 1 mol de sulfato de ferro você tem 400 gramas, sendo que dessas 400 gramas, 112 gramas é só do ferro, tá? Então, como a gente faz? Para 400 gramas do composto, eu tenho 112 gramas de ferro. Então, para 100 gramas do composto, eu tenho um valor X, regra de 3, né? Multiplica 100
por 112 e do resultado você divide por 400, dá um total de 28. O que isso quer dizer? 28% da massa do composto é ferro, tá? Então, a fórmula percentual ou composição de centesimal, a gente quase não usa composição centesimal, tá, gente? É fórmula percentual mesmo. Ou fórmula percentual. Vocês veem em vários outros livros, apostilas e tudo mais, percentual também. Mas o correto é percentual, tá? Para que fique claro isso. Continuando, professor. E do enxofre? Do enxofre segue do mesmo jeito, turma. Para cada mol do sulfato de ferro, eu tenho 400 gramas. E desses 400 gramas, olha só, 96 é do enxofre. Então, quer dizer que para 100 gramas da molécula, eu vou ter que quantidade do enxofre, tá? Então, 400 gramas você tem do composto, você tem 96 de enxofre, para 100 gramas você tem um valor X, ou nesse caso ele chamou de Y, né? X a gente fez acima. Faz a regrinha de 3, básica, simples, você chega a um valor de 24%, ou seja, você tem 24% da massa do sulfato de ferro só de enxofre. Tá? Beleza, professor. Então, só faltou um elemento que é o oxigênio. Né? Então, se eu somar 28 com 24, eu tenho 52. Se eu tenho 52, é 52, né? Isso, se eu tenho 52, e só falta um elemento, então óbvio que esse elemento só pode ser uma porcentagem que falta para dar 100%, né? 52 para 100, 48. Por via das dúvidas, é só vocês fazerem a mesma regrinha de 3, tá? Para 400 gramas do composto, eu tenho 192 de oxigênio, então para 100 gramas eu vou ter um valor Z. Faz a regra de 3, chegou a 48%. Tá? De oxigênio. Então, sempre, turma, para que a determinação da fórmula percentual seja uma determinação correta, você precisa fazer a soma das porcentagens que você encontrou e tem que dar 100%. Ou dá muito próximo de 100, 99 ponto alguma coisa por cento, por exemplo, se você precisar arredondar de alguma forma esses valores, entendeu? Tá? Aí você pode ficar com dúvida, por exemplo, se sua soma der 80%, sua soma der 85%, 90%, 95%. Tem que dar o mais próximo possível de 100, tá? Aqui mostra, olha só, a fórmula percentual do sulfato de ferro é 28% ferro, 24% enxofre, 48% oxigênio. Lembrando que 28% de ferro, 24% de enxofre e 48% de oxigênio em relação à massa, tá? Em relação à massa. Então, a fórmula percentual é isso. Olha só, essas porcentagens em massa indicam igualmente a quantidade em gramas de cada elemento para 100 gramas do composto. Tá bom? Certinho, turma? Então, olha só, vocês vão fazer os exercícios propostos aí do módulo 40, tá? Qualquer dúvida, absolutamente qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo pelo WhatsApp. Agora, módulo 40. Módulo 40, que a gente só vai ver algumas outras coisinhas. Definição. No começo do século XIX, as substâncias começaram a ser representadas por fórmulas, né? Nesse módulo está a fórmula percentual mínima e molecular, usando a substância glicose. Então, olha só, eles vão usar a substância glicose. Glicose é a substância do nosso açúcar, né? Açúcares conhecidos, tá, turma? É a glicose e a sacarose. E tem a
eu expliquei para vocês, eles não querem quantitativo, né? Eles não querem quantidade, eles querem qualitativo, eles querem apenas uma proporção. Então, como eu expliquei para vocês, a proporção é, se aqui na fórmula molecular a gente tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios, a proporção é 1 para 2 para 1. Então, é CH2O, tá? Fórmula mínima. Fórmula mínima é só você até você não conseguir mais. Então aqui a gente poderia simplificar por 2, depois que simplificasse por 2, poderia simplificar por 3, tá? Ou então simplesmente simplificar por 6 direto. Tem gente que não consegue ficar simplificando assim direto, né? Gosta de simplificar por 2, depois por 2 de novo, por 2 de novo. Se não der, passa para 3, se não der, passa para 5 e assim por diante, tá? A gente tem a fórmula percentual ou centesimal, né, que determina a porcentagem de cada elemento na molécula em relação à massa, tá? Então, basicamente é isso. Aqui está falando o cálculo da fórmula percentual a partir da fórmula molecular, tá? Então, olha só, exemplo, calcular a fórmula percentual da glicose, né? A glicose C6H12O6. 12, o carbono ele tem uma massa de 12 gramas por mol, o hidrogênio 1 grama por mol e o oxigênio 16 gramas por mol. Então, para você calcular a massa molecular, né, da glicose, olha só, o carbono tem 16 gramas para cada mol, né, para cada carbono eu tenho 12 gramas por mol, então é só você multiplicar 12 por 6. Para cada hidrogênio eu tenho 1 grama por mol, se eu tenho 12 hidrogênios eu tenho 12 gramas por mol dessa molécula, né? E o oxigênio eu tenho 16 gramas por mol, né, para cada oxigênio. Então eu tenho 6 oxigênios, eu multiplico 16 por 6. Então olha só o roteirinho. Primeiro a gente calcula a massa molar, depois monta a regra de 3, tá? Então, qual que é a massa molar da glicose, né? 12, olha só, 12 vezes 6, mais 1 vezes 12, mais 16 vezes 6, faz a somatória de tudo. A gente tem 180 gramas aqui, ó, para cada mol de glicose. Feito isso, turma, faz a regra de 3. Então, olha só, qual que seria a regra de 3? Então, para 180 gramas daquele elemento, né, a gente pode colocar 100% direto, ou seja, 180 gramas corresponde a 100% da massa da glicose, tá? Isso aqui é para o carbono, tá? 180 gramas é 100% da massa da glicose. Então, 72 gramas, que é o que diz respeito ao carbono, corresponde a qual porcentagem? 40%. Tá? E faz para todos os outros elementos. Olha só, para o hidrogênio, 180 gramas é 100% da massa da glicose. Então, qual vai ser a porcentagem de apenas 12 gramas, que é a quantidade, é a massa de hidrogênio que eu tenho dentro de um mol de glicose, né? São 12 hidrogênios e 1 grama para cada, né? E para oxigênio, aqui deu 6,7%, e para oxigênio também da mesma forma, 180 gramas corresponde a 100% da massa da glicose, então 96 gramas, né, que é o de oxigênio, eu tenho 96 gramas de oxigênio em 180 gramas de glicose, corresponde a Z, esse Z é 53,3, tá? Soma tudo, 40 mais 6,7, 46,7, 46,7 mais 53,3 dá 100%, tá? Cálculo da fórmula mínima a partir da fórmula percentual, tá? Então, olha só, aqui eles deram a fórmula percentual de cada, 40% de carbono, 6,7% de hidrogênio, 53,3% de oxigênio.
a massa atômica de cada, né? Lembrando que tem uma diferença entre massa atômica e massa molecular, tá? Vocês precisam discernir bem, diferenciar bem esses termos. Então, olha só, em 100 gramas do composto há 40 gramas de carbono, 6,7 gramas de hidrogênio e 53,3 de oxigênio, tá? Então, para o carbono, olha só, para o carbono, 40, que é a massa, né, aqui, ó, ele usou como exemplo 100 gramas, né? Fica fácil, turma, porque 40% de 100 gramas é 40 gramas, tá? 6,7% de 100 gramas dá 6,7 gramas e assim por diante. Então, do carbono, o que, que a gente tem? A gente tem 40 gramas dividido pela massa atômica. Dá 2 e aqui dá 1 também. Então, a fórmula mínima CH2O, tá? Isso aqui é um pouquinho mais difícil de vocês pegarem, mas vai dar certo, tá bom? Vocês vão conseguir pegar bem. Simplificando, ó, observe que a proporção entre o número de átomos coincide com a proporção entre as quantidades em mols. Um átomo de carbono para 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio, que é igual a 1 mol de carbono para 2 mols de hidrogênio para 1 mol de oxigênio, tá? O princípio para se determinar a fórmula mínima de um composto é a proporção em mols de cada elemento existente em dada quantidade de substância. Como já sabemos que com a fórmula molecular temos diretamente a quantidade em mols de cada elemento, vamos usar o raciocínio inverso, né? Enfim, basicamente isso daqui é uma tabelinha, uma tabelinha não, uma representação mais tranquila do que a gente precisa fazer caso a gente queira chegar em um determinado valor, né? Se você pegar o número de átomos de um determinado elemento, você pegou uma quantidade de átomos, e divide ele por aquele númerozinho de Avogadro, né, que é 6 vezes 10 elevado a 23, você tem a quantidade em mols de átomo daquele elemento. Por exemplo, você pega que em um determinada, vamos colocar como exemplo, em uma determinada quantidade de sal de cozinha existe 8 vezes 10 elevado a 36 átomos de sódio. Ele quer saber a quantidade em mols. Então, você vai pegar esse valor que eu disse, dividir por 6,23, que você tem a quantidade em mols
de sódio presente naquela quantidade de sal, por exemplo, né? Se você já tem a quantidade em mols do átomo, é direto, né? Se você tem a quantidade em mols do átomo, é o valor da quantidade em mols do átomo. Não muda nada aqui. Eu acho que não precisava, não tinha nem necessidade de colocar isso daqui, já que é a mesma coisa. Agora, se você tem a porcentagem em massa, a porcentagem em massa você vai dividir pela massa atômica para você chegar na quantidade em mols do átomo. Tá? E aí você tem a quantidade em mols dos átomos e dividem pelo menor número para chegar na fórmula mínima. Foi o que a gente fez aqui, ó, tá? Como o resultado dessa conta deu 3,33, o resultado dessa conta deu 6,7, o resultado dessa conta deu 3,33, como 3,33 é o menor número, você vai dividir todos por esse valor para chegar na fórmula mínima. Tá? Cálculo da fórmula molecular a partir da fórmula mínima. Exemplo, para um composto de fórmula mínima CH2O e massa molar 180 gramas por mol, calcular a fórmula molecular. Fica tranquilo de fazer isso daqui, tá, turma? Então, olha só. A massa molar de um determinado composto que tem isso como fórmula mínima, professor, o que isso quer dizer? Que a massa molar de CH2O não é 180. Pode ser C2H4O2, pode ser C3H6O3, pode ser C4H8O4, C5H10O5, não sei. Existe uma fórmula molecular que tem isso como fórmula mínima, cuja massa molar é 180 gramas por mol. Então, o que a gente faz? Simples, né? A gente tem a massa atômica de cada elemento, carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16, né? O que a gente faz? Olha só. Comparar a massa molar do composto, o valor é dado no exercício, com o valor da massa molar da fórmula mínima. Tá? Fórmula mínima vezes um valor x é igual a fórmula molecular. Olha só. 12 mais 16 dá 28, né? 28 mais 1 dá 29. Só que arredondado mesmo, a gente vai ter 30, tá? Tanto é que a gente tem 1 grama por hidrogênio, só que na fórmula mínima a gente tem 2 hidrogênios, então a gente vai ter 2 gramas, né? Então a gente vai ter 12 para 1 carbono, 2, que é para 2 hidrogênios, e 16 para 1 oxigênio, dá 30, tá? Então, C2H2O, 30 gramas por mol. Se a gente dividir 180, que é esse valor aqui, ó, por 30, que é a massa molar da fórmula mínima, dá 6. Isso quer dizer o quê? Que a fórmula mínima tem proporção de 6 para a fórmula original. Então, é só você pegar a fórmula mínima e multiplicar por 6. Se eu tenho um carbono, na fórmula molecular real eu tenho 6. Se eu tenho 2 hidrogênios na fórmula mínima, na fórmula molecular real eu tenho 12. E o oxigênio, se eu tenho só um, na fórmula mínima, na fórmula real eu tenho 6 oxigênios. Tá? Então a fórmula molecular é C6H12O6. Tá? Então, resumindo essa parte, ele deu uma fórmula mínima e falou para você identificar qual é a fórmula molecular que tem a massa molar 180 gramas por mol e tem isso daqui como fórmula mínima. Então é bem simples, calcula a massa molecular dessa fórmula mínima que a gente calculou e deu 30, aí você pega 180 e divide por 30 para saber qual que é a proporção que ele está dando. 180 dividido por 30 dá 6, então essa fórmula mínima é 6 vezes menor do que a fórmula original. Então é só você multiplicar cada quantidade por 6, tá bom? Enfim, aqui tem uma tabelinha que você tem substâncias e as fórmulas, né?
glicose C2H6O6, fórmula mínima C2CH2O, fórmula percentual está aqui, né? O eteno e o buteno, por exemplo, são moléculas diferentes, mas a fórmula mínima delas é igual. Tanto é que a porcentagem também vai ser igual, a porcentagem de massa de cada elemento dentro da molécula, tá bom? Então, na química a gente sempre vai ter isso, tá, turma? Existem moléculas diferentes que a fórmula mínima é igual, tá bom? Então é basicamente isso, fazer os exercícios propostos do módulo 41 também, módulo 40 e módulo 41, tá bom? Então é isso, até mais. Eu vou estar upando essa aula assim que a danada da internet voltar. Tomara que volte logo. Abraço todo mundo. Tchau.